a história da Igreja, da ascensão de Jesus, à descida do Espírito Santo. Tudo na paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valmir Lima. Eu venho trazer para você mais uma mensagem da parte de Deus para o seu coração e para o meu. Mas antes disso, eu quero te pedir que você venha a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, que é o sininho, e deixar o seu like. Ok? Tudo bem? Hoje o tema que nós vamos tratar é um tema muito interessante. Aqui está um resumo sobre a história inicial da Igreja a partir do ministério de Jesus até a atuação do Espírito Santo após a sua ascensão. 1. O início do ministério de Jesus e o ensino sobre o reino de Deus. Jesus iniciou seu ministério público aos 30 anos, proclamando o reino de Deus e chamando as pessoas ao arrependimento. Em suas pregações, ele revelou que o reino não era um domínio político ou territorial, mas um reino espiritual. Jesus ensinou que o reino de Deus habitaria no coração de cada pessoa que o seguisse. Ele chamou os 12 discípulos para serem seus seguidores mais próximos, ensinando-os a viver conforme os valores desse reino: amar ao próximo, perdoar, viver em santidade e servir aos outros. 2. A crucificação e ressurreição de Jesus. Toda a vida e ministério de Jesus apontavam para um propósito maior: cumprir a vontade de Deus Pai para a redenção da humanidade. Na crucificação, Jesus ofereceu a si mesmo como o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade, cumprindo as profecias e o plano de salvação. Sua morte na cruz abriu o caminho para a reconciliação com Deus, mas de acordo com as Escrituras, a história não terminou ali. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, demonstrando seu poder sobre a morte e confirmando a promessa de vida eterna para aqueles que nele crescem. Hal Carver 3. O tempo de alinhamento e ascensão. Após sua ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, preparando-os para a obra que estava por vir. Ele reforçou os ensinamentos sobre o reino de Deus e deu a eles a grande comissão: ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 e 20. Este foi um período de alinhamento e fortalecimento da fé dos discípulos, pois logo estariam sem sua presença física. Na sua ascensão aos céus, Jesus deixou claro que a obra continuaria nas mãos dos discípulos, mas não sem o auxílio necessário. 4. A descida do Espírito Santo e o início da Igreja. 10 dias após a ascensão, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, conforme Jesus havia prometido. Esse evento marcou o início da Igreja, pois o Espírito Santo passou a habitar e guiar os discípulos, capacitando-os com poder e autoridade para testemunhar de Jesus em toda a terra. Com essa capacitação, os discípulos começaram a pregar e fazer discípulos em Jerusalém, e a mensagem se espalhou para todas as nações. Desde então, o Espírito Santo tem sido o guia e o consolador da Igreja, que continua o legado e a missão de Cristo até os dias de hoje. Assim, a história da Igreja começa com o próprio Jesus, o Filho de Deus, que veio estabelecer o reino de Deus na terra. Seu ministério, sacrifício e ressurreição foram a base da fé cristã. Com a ascensão e o envio do Espírito Santo, os discípulos receberam o poder e a direção para continuar a obra, e é essa presença do Espírito que guia e sustenta a Igreja até hoje, lembrando e ensinando a todos a viver conforme os princípios e a esperança de vida eterna em Cristo.